Perpétua chega, descabelada, e aos gritos ela fala sobre o pastor. Perpétua conta que o charlatão tem poderes e os lança contra aqueles que o contrariarem. Ela relata que Amorzinho está possuída. O padre não acredita na beata. Ela insiste na história e alega que até voou. Todos debocham da história da coitada. Ela pede a compreensão de todos, mas ninguém acredita nela. Perpétua alega que o pastor foi enviado pelo capiroto e pede para os amigos ajudarem ela a salvar Santana do Agreste. O padre pergunta se a beata foi escolhida por Deus para salvar a cidade. Perpétua confirma que sim. Irônico, ele pede para a malvada ir descansar em sua casa para ter forças de enfrentar o mal. Mariano alega estar sem paciência com a beata. Cheia de ira, ela alega que vai provar a todos dos poderes de Hilário. Ela conta que a chegada do pastor é um sinal do fim dos tempos. Perpétua se retira da sacristia. Carmosina pergunta se Tieta não vai para a procissão. Preocupada com Tonha, a amiga relata não estar com cabeça para isso. Elisa teme que tenha acontecido algo com a mãe. Carmo pergunta o que Tieta está sentindo. A cabrita não consegue explicar. Ela alega que algo ruim irá acontecer, mas não sabe o que é. Filomena dá os últimos avisos para as rolinhas, prestes a irem para a procissão. Tonha traz Arthurzinho e pede para Filó chamar o coronel. A jovem não reconhece a viúva. Tonha se identifica e faz Filó ficar de queixo caído ao ver a dama. Ela pede novamente para a moça ir atrás do patrão. Filó a obedece. Hilário conta como livrou o Amorzinho das trevas. Ele pede para a nova fiel demonstrar fé diante a todos no encontro. Amorzinho alega que se Hilário deixar, ela contará tudo o que o pastor fez para livrá-la do pecado. Com medo, ele pede para Beata não contar tudo, somente o que há de bom. Tieta conta que é melhor se retirarem. Tonha, a princípio, se nega a ir. A cabrita acaba convencendo a dama, pois o coronel ainda vai querer conversar seriamente com Arthurzinho. Arthur olha seriamente com rancor para o filho. Ele pergunta por onde Arthurzinho andou todo esse tempo. O filho o ignora. Ele alega estar muito fraco e precisa de descanso. Ele fecha as portas. O coronel, mesmo assim, insiste em falar com o filho. Arthurzinho expulsa o pai. O bode velho não entende e pergunta o porquê o filho ter voltado depois de tantos anos. O homem pede para Arthur não provocá-lo, pois ele pode se arrepender. O pai exige respeito. Arthurzinho tenta se retirar, mas o coronel o impede. O filho insiste para resolver o assunto mais tarde. O Ranzinza quer manter a prosa e pergunta mais uma vez por que o filho voltou. Ele dá uma resposta rasa. O coronel não aceita e pede uma resposta clara e direta sobre a volta do filho. Arthurzinho pergunta o que o pai quer saber. O velho fica indignado com a resposta do filho e se revolta. Ele quer saber de tudo o que aconteceu na vida de Arthurzinho, desde sua saída da cidade. Arthur alega que por ser seu filho único, Arthurzinho tem a obrigação de dar a ele uma explicação. Ele, aos prantos, conta como sofreu com o abandono do filho. Arthurzinho rejeita o sentimentalismo do velho. O coronel alega que Arthurzinho não podia ter deixado ele. Arthurzinho conta que a vida é dele e faz dela o que quiser. O bode velho aceita o desprezo do filho, mas pergunta o porquê ele voltou. O filho conta que o melhor é ele ir embora e fingir que nada disso aconteceu. O pai alega que o filho ficará na fazenda, nem que seja à força. Arthurzinho conta que se o coronel o prender, ele vai se arrepender. O pai pergunta se isso é uma ameaça. Arthurzinho não nega. O magoado conta como se desesperou quando soube do estado do filho. O desnaturado conta que não precisa de nada do pai e relata que está ferido, mas tem forças suficientes para sair da cidade. Ele tenta se retirar. O velho é mais rápido e chama pelo seu capanga e por Filomena. Ele pede para o capanga chamar seus outros mandados a ficarem de guarda vigiando o quarto do filho, armados. Já Filó, ele pede para a moça levar Arthurzinho até o quarto e trancá-lo com a chave do lado de fora. O revoltado pergunta se o pai acha que tem o direito de prendê-lo. O coronel alega que tem sim o direito e conta que o filho deve satisfações, por isso vai ficar preso. Sem rumo, Arthurzinho se levanta. Filó oferece ajuda, mas o revoltado se nega. Eles se retiram para o quarto. O coronel fica inconsolável.
Filó aparece. A moça conta que já trancou Arthurzinho em seu quarto. Triste, o coronel alega que o filho não o chamou de pai uma única vez durante a discussão. Odioso, ele se pergunta por que o filho regressou a Santana do Agreste. Bebê e Rosalvo ficam sabendo que Mirko Stefano é na verdade Arthurzinho da Tapitanga. Eles se negam a acreditar. Ascânio conta como o amigo insistiu para ele guardar segredos sobre sua identidade. Bebê não entende o porquê da tamanha discrição. Ascânio responde, alegando que seja porque Mirko e o pai sempre se odiaram. O galã comenta que também pode ser por causa da morte de Mirandinha. Rosalvo pergunta de quem se trata. Ascânio conta que é a mãe de Arthurzinho. Ele comenta que a morte da mulher estremeceu a relação dos dois. Rosalvo conta que o patrão, quando é contrariado, pode ser bastante agressivo. Bebê reitera para Rosalvo que os dois têm que fazer algo para salvar o patrão. Elegante, Tonha conta como tudo aconteceu com Arthurzinho. Timóteo pergunta se a sogra não reconheceu que era o amado. Tonha alega não fazer ideia de que poderia ser o filho do coronel. Carmosina pergunta se a viúva reconheceu logo de cara o homem. Nervosa, Tonha concorda. Tieta desconversa sobre o assunto, alegando não ter interesse na vida dos nojentos. Ela pergunta como foi a viagem da amiga. Elisa comenta como a mãe está diferente. Tonha relata estar igual a antes. Carmosina nega e conta que até o jeito da dama falar mudou. Ela pergunta à carteira se realmente está falando diferente. Ela se contém e relata que Ninete pagou muitas aulas de fono para a dama poder se comunicar melhor. Tieta pede para a amiga contar de uma vez como foi sua viagem. No bar de Chalita, os amigos se perguntam sobre o paradeiro de Bafo de Bode. Alguém dá um grito. Todos se assustam. Chalita pergunta se pode ser a mulher de branco. Marcolino alega que a assombração não ataca de manhã. Perica alega com toda certeza que deve ser Bafo de Bode. Jairo se pergunta o que pode ter acontecido com o coitado. Amorzinho abre a porta. É o pastor Hilário. A Beata se desespera ao ver sangue nas mãos do charlatão. Ele conta ter salvado mais uma alma entregue às trevas. Ele relata ter dado luz a um coração dominado pela escuridão. Marilu pede para Aida liberar ela mais cedo. A empregada deseja assistir o sermão do pastor Hilário. Aida conta já ter dado um dia inteiro de folga para serviçal. Juraci pergunta até quando o palhaço ficará na cidade. Marilu responde que o pastor ficará até a noite. Ela conta que o aproveitador colhe dinheiro de todas as partes para poder construir sua igreja. Aida pergunta para o amado se ele sabe quem deu o terrível grito. Antes de falar em algo, Perica chega. Cansado, ele conta que achou o Bafo de Bode. No matagal, eles encontram o bêbado inconsciente. O bêbado acorda completamente diferente. Como um poeta, ele relata que está livre e seguindo o caminho da fé, que deixou o rumo da escuridão, para seguir guiando o caminho da luz. Modesto repreende o pé de cana, o chamando de Bafo de Bode. Logo, o alucinado situa o velho. Ele relata que o seu nome é Posidônio Antunes. Os vigaristas logo se olham com esperteza. Eles concordam com o bêbado. Tonha conta que passava dias em uma clínica. Ela relata que fazia ginástica, musculação e natação. A dama alega ter adorado as massagens que fazia. Ela relata que sua professora a aconselhou a continuar fazendo ginástica. Carmosina pergunta se Ninete estava com ela. A dama relata que a amiga sempre a visitava. Ela alega que Ninete foi muito paciente com ela. Timóteo pergunta sobre a cidade. Tonha alega que é muito grande e até maior que a esplanada. A dama vai abraçar a filha e sente pena da inocência da moça, perguntando por coisas que ela nunca viu. Tonha alega que irá convencer Tieta a levar Elisa também para São Paulo. A moça logo se alegra. Timóteo se desespera. O vendedor chama Elisa para deixarem Tonha descansar. A moça conta que ficará com a mãe. Tonha pede para a filha ir com o genro, pois realmente está muito cansada. Tieta pede para todos deixarem a dama descansar, pois ela também deseja conversar a sós com Tonha. Tieta conta que achou que as visitas não iriam embora nunca mais. Tieta fica
fica apreensiva e pergunta se a madrasta está arrependida. Tonha conta que foi muito difícil para ela se adaptar. Ela relata que sentia medo quando saía para os lugares. Triste, Tieta se lastima por não ter pensado que isso poderia acontecer. Ela pergunta se a madrasta não aproveitou nada de São Paulo. Tonha conta como se sentia diminuída vendo toda a loucura de uma cidade grande. Ela alega que antes disso só conhecia Santana do Agreste. Tieta alega que morar nessa cidade não é viver. Tonha intervém e alega que Ninete aprontou com ela. Tieta pergunta o que a amiga fez com a coitada. Ela ressalta que um dia as duas foram fazer compras no shopping e Ninete a abandonou sozinha no local. Ela conta que a amiga estava sempre de olho nela, desde a hora em que ela se sentiu perdida. Na verdade, era um teste para a dama saber se virar no meio das pessoas. Tieta fica aliviada. Tonha conta que a amiga estava dando uma lição a ela, a ter mais confiança em si mesma. Tieta, então, conclui que valeu a pena a viagem da amiga. Tonha mostra para a cabrita como aprendeu a ter postura. Ela relata que a amiga estava coberta de razão, que esse mundo é muito maior que Santana do Agreste. Ela agradece a amiga. Carmosina conta para Dona Milu que Tonha e Arthurzinho já tiveram um romance. Ela pergunta se a mãe não sabia. A senhora se nega. Dona Milu pergunta se Zé Esteves nunca desconfiou de nada. Carmosina alega que o namorico dos dois não durou muito tempo. Perpétua supõe que a madrasta está com cara de quenga. Sinira conta que a viúva chegou chique e bem vestida. Ela relata quase não ter reconhecido Tonha de tão estilosa e bem arrumada. Sinira pergunta se Perpétua não vai rever a madrasta. A Beata afirma que vai. Tonha pergunta se depois que Ricardo foi embora, a amiga não teve mais nenhum romance com alguém. Tieta conta que está sentindo algo que nem ela entende direito. A cabrita começa a falar de Osnar. Carol comenta com Laura sobre Tieta e Osnar. Carol pergunta se os dois brigaram. Laura confirma e alega que os dois estão sem se entender até agora. Carol dá um sorriso. Laura percebe e pergunta o porquê do interesse da amiga pelos dois. Nervosa, a costureira desconversa. Osnar chega no bar. A Mintas pergunta se o amigo não pode ir ver Tonha na casa de Tieta, já que o galã é próximo da cabrita. Osnar alega que os dois estão brigados. O vendedor relata que quando Tieta foi oprimida por Perpétua, usou o galão de consolo. Agora que não precisa mais, o renegou. A dama relembra que Osnar sempre chavecou Tieta desde criança. A cabrita relata que o galã era muito novo nessa época. Tonha alega que o moço agora é um homem feito. Tieta conta estar confuso com tudo que está acontecendo. Tonha alega ser melhor assim, para Tieta esquecer de Ricardo. Rosalvo relata que era para ele e Bebê irem com Ascânio para a fazenda do coronel. Leonora conta que seria muito arriscado. Ascânio concorda com a amada. Ele conta que o bode velho pode desconfiar. Ascânio relata que irá na fazenda do coronel, ver se consegue falar com Arthurzinho. Tonha conta que está feliz em ver a filha e o genro juntos. Elisa e Timóteo se olham nervosos. Ele pergunta como fizeram tal milagre na sogra. Perpétua chega e conta que quem faz milagres é só santo, e relata que o diabo mandou a madrasta. Tonha logo toma postura e pergunta como a Beata está. Inconveniente, Perpétua relata que tinha certeza de que quando a viúva voltasse, ela estaria com cara de quenga. Ela pergunta se a dama contará a ela o que aconteceu nas suas safadezas em São Paulo. Irritada, Tonha pergunta se a Beata quer que ela deixe seus olhos roxos novamente. Perpétua relata que a madrasta ainda terá o seu troco por isso. Timóteo não entende e pergunta sobre o que as duas estão falando. Perpétua é grossa com o vendedor. Timóteo relata que se a malvada não sair, ele não será responsável por seus atos. Tonha acalma os dois. Ela relata que a Cascavel já deve estar de saída. Perpétua conta que só foi ver se a dama estava tão ordinária quanto Tieta. Elisa pergunta à mãe sobre essa história de olho roxo. Tonha desconversa. Ela pede para não falarem de Perpétua e sim da saudade que uma sentia da outra. Juraci pergunta se Modesto e Marcolino deram remédio para bafo de bode. Os dois relatam não saberem o que aconteceu com o bêbado. Modesto conta que agora Bafo de Bode virou crente e não bebe mais nada. Letícia chega em casa. Aida chama a filha. Ela conta que não gostou do jeito que Letícia tratou Modesto na sacristia. A menina conta que é o único jeito que tem de tratar o pai. Aida fica preocupada.
O pastor Hilário pede para Amorzinho chegar em meio ao sermão e contar que foi salva por ele. Ele pede para a Beata verificar se tem muitas pessoas para ela fazer o tal show. Amorzinho conta que falará tudo o que Hilário fez e pediu para ela. O charlatão pede para a louca contar só o que favorecer a ele. Alguém bate na porta. É a Mintas. Ele pede para a amada explicar o que aconteceu com ela mais cedo. Amorzinho desconversa e expulsa o vendedor de sua casa. A Mintas se nega e tranca a porta. Ele alega que a Beata terá que contar tudo a ela para poder sair. Amorzinho fica apreensiva. Ascânio vai atrás de Arthurzinho. A moça pede para o galã se sentar e ela chamará o patrão para conversar com ele. Arthurzinho aparece alegando que irá embora. Ascânio conta que veio conversar com um amigo. Arthurzinho pede para os dois conversarem outra hora, pois ele vai embora. Arthur chega e tenta impedir o filho de sair. Arthurzinho alega que vai embora e não terá quem o impeça. O coronel pede para o capanga apontar o revólver para o filho. Ascânio conta para o amigo que ele ainda está muito fraco. Arthurzinho relata que irá de qualquer maneira. O bode velho toma o revólver de trapa e zomba e mira na direção do filho. Ascânio tenta acalmar o padrinho. Mirando o revólver, o coronel pergunta o porquê do filho ter voltado. Arthurzinho relata que irá embora e os dois esquecerão de tudo o que aconteceu. O coronel pede para Arthurzinho não brincar com ele. Arthurzinho passa mal e cai no chão. Todos o socorrem. O coronel fica assustado.